Boa noite a todos. Eu sou Laurita Casagrande, do Movimento Girassol. Estamos aqui novamente com mais algumas receitinhas e orientações sobre os benefícios da alimentação na nossa vida. Hoje a gente vai falar de um órgão e de uma parte do nosso corpo que muitas vezes a gente esquece. A gente só lembra quando está passando mal ou sentindo algum desconforto, que é o nosso intestino. A gente só lembra dele quando a gente está com gases, quando a gente está com má digestão. E a gente não deve nunca esquecer que todas as nossas doenças, tudo que nós temos, começa pelo intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele funciona independente do nosso sistema nervoso. É um órgão inteligente. Então, se a gente der mais atenção ao nosso intestino, às disfunções do nosso intestino, nós vamos observar que todas as nossas doenças originam lá no intestino. E o que a gente tem que observar? Que o intestino, ele não é só na nossa barriga. O intestino começa pela nossa boca e vai até o nosso ânus. Então, o que a gente ingere até a saída daquilo é o nosso processo digestório, é o nosso processo de digestão. E dependendo do que a gente coloca dentro do nosso corpo, vai ser o resultado que vai sair ou que vai ser absorvido pelo nosso corpo e que vai refletir na nossa saúde ou doença. Então, o que é uma disfunção no nosso intestino? Se eu tenho gases, se eu tenho prisão de ventre, se eu tenho intestino preso, o que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer uma disfunção. Se eu tenho uma disfunção, eu tenho um sintoma que pode levar a uma doença. Então, para mim, limpar os sintomas do intestino, limpar as doenças, reverter doenças, eu tenho que curar todas essas disfunções do intestino primeiro. Então, o foco de uma doença deve primeiro recair no nosso intestino e não na cura do sintoma, na cura da coisa. O que acontece com a gente? Quando a gente nasce com um intestino saudável, perfeito, tudo bonitinho. A partir do momento que a gente começa a comer a alimentação convencional, a lidar com o estresse do dia a dia, isso tudo vai influenciando o nosso intestino, tomar remédios, estresse, preocupações, ansiedade, tudo isso vai atacando o nosso intestino. E o que acontece? Esse ataque, nós temos uma mucosa intestinal, que é onde há a absorção dos nutrientes dos alimentos. Ali é como se fosse uma toalha de banho, é toda felpudinha. À medida que a gente vai comendo alimentos inadequados, vai tendo atitudes durante a vida inadequadas, tomando remédios, isso tudo, essa toalha vai ficando igual uma toalha velha, essa toalha do intestino vai ficando igual uma toalha velha. Todas essas microvilosidades, aqueles felpudinhos vão se desgastando e vai furando a parede do nosso intestino. Então, quando ele começa a absorver os nutrientes dos alimentos, muitas das partículas que não são desejáveis acabam caindo na corrente sanguínea, porque começa a perfurar essas microvilosidades e começa a cair, aí vem o ácido úrico, triglicéridos, diabetes e esse monte de doenças que a gente conhece por aí, que nada mais é do que um sintoma de que o nosso intestino não está tendo permeabilidade, ele não está conseguindo filtrar adequadamente os alimentos que podem ir para a corrente sanguínea, os nutrientes dos alimentos ali, que são perfeitos para ir para a corrente sanguínea. Então, acaba vazando algo que não é saudável e que vai trazer sintomas de doenças para nós. Então, hoje em dia eu pergunto, quem é que tem um intestino que funciona perfeitamente bem? Quem consegue ter um intestino e que não tenha nenhum sintoma de irritabilidade no intestino? A primeira pergunta que eu pergunto, de todos que estão assistindo, quem não tem ansiedade, depressão, medo, sintomas de menstruação atrasada, TPM, sintomas de menopausa, irritabilidade, insônia, sobrepeso, problema de pressão, todos esses e muitos outros sintomas estão relacionados com a permeabilidade do intestino.
Então a gente está com essa mucosa intestinal muito danificada. Então a gente precisa recompor essa mucosa. E outra coisa, muitas vezes a gente tem diarreia, gases, má digestão. Isso pode estar relacionado também a parasitas no nosso organismo. Então a gente não lembra, a gente pensa, não, eu higienizo tudo, limpo tudo, eu não tenho parasitas. Nós temos mais de 50 trilhões de bactérias no nosso corpo e principalmente no nosso intestino, que tem aproximadamente quase todas esse monte de bactérias. E dependendo do que nós ingerimos, essas bactérias podem ser benéficas ou prejudiciais à nossa saúde. Dependendo do nosso nível de estresse, do nosso nível de remédios e de toxinas que a gente joga no nosso corpo, essas bactérias podem ser saudáveis ou indesejáveis. Vai depender do que a gente colocar. Então, o que a gente tem que fazer no nosso intestino? São quatro coisas que é importante a gente observar para poder manter essa qualidade do intestino. São 4 coisas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, são 4 R's, eu chamo de 4 R's. É remover, restaurar, reintroduzir ou relocutar, e a última coisa que a gente vai colocar aí vai ser a restauração da mucosa intestinal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, retirar os parasitas do nosso corpo. Como que a gente pode tirar os parasitas do corpo? Uma coisa muito boa e fácil de fazer para tirar esses parasitas é o cravo da Índia. Então, enquanto você está preparando a sua refeição, joga os cravinhos da Índia na boca e vai mastigando. Na hora que você terminar a refeição, você já fez uma limpeza ali. Outras coisas interessantes são os temperos que a gente usa. Orégano, alecrim, cominho, tomilho, são todos aipo, são todos temperos que ajudam na limpeza dessas bactérias, além de outras plantas, como folha de mamão. Tomar uma colher de sopa de folha de mamão de manhã por uns 7 dias, isso ajuda a limpar as bactérias. Chá de folha de graviola é um excelente vermífugo. Folha de abóbora, semente de abóbora, a própria polpa do coco é um excelente vermífugo. E a gente vai no dia a dia, a gente vai acrescentando esses vermífugos antes das nossas refeições ou junto com as refeições. É importante a gente fazer um protocolo de limpeza desses parasitas indesejáveis por pelo menos 15 dias. Fazer isso de 3 em 3 meses. Aí depois que você sentir que já melhorou bastante, você pode fazer isso 2 vezes por ano. Mas é muito bom a gente ter um protocolo e até mesmo um uso diário. Eu, por exemplo, uso o cravo da Índia diariamente. Eu mastigo o cravinho, coloco nas vitaminas, coloco nos fermentados que eu faço, coloco um cravinho, coloco o orégano que vai ajudar, o tomilho. Já coloco esses temperos nos fermentados que já vai me ajudar. Depois a gente precisa de eliminar esses parasitas, já começa a melhorar a microbiota intestinal. Aí a gente vai para o segundo R, que é a gente colocar alimentos que dê energia e que dê vitalidade. Foi a primeira aula nossa, que é a alimentação viva. Então, quando a gente ingere alimentos crus e frescos, igual estão aqui, frutas, legumes, esse monte de folha, e principalmente os brotos e as sementes germinadas, eles vão criar energia vital, vão reconstituir células novas e vai proporcionar vai ajudar na reconstituição dessa mucosa intestinal. Então é muito importante a gente ingerir esses alimentos bioativos e biogênicos, alimentos que criam energia e que ativam a nossa energia para proporcionar a formação de novas células. E o terceiro R, qual que é o terceiro R? O terceiro R, a gente vai aumentar essa população de bactérias. Como que a gente vai aumentar essa população de bactérias? Foi a nossa segunda aula, os nossos famosos fermentados.
Então a gente vai introduzir cada vez mais fermentados na nossa dieta. Eu trouxe aqui hoje uns que são excelentes, próprios para o intestino. Aqui eu estou aqui com um de inhame com ora pro nobis, esse outro aqui só de ora pro nobis. E aqui a gente tem o iogurte de coco, gente, muito fácil de fazer. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar para vocês como é que a gente faz. E a gente não precisa, eu tenho sempre na geladeira um iogurte de coco. Vocês vão ver aqui que ele serve tanto para uma receita doce quanto para uma receita salgada. A gente pode usar sempre o iogurte de coco. E a outra vantagem desses fermentados é que a gente, por exemplo, nós temos aqui com o ora pro nobis. O ora pro nobis a gente tem muito oxalato, então muitas pessoas recomendam o uso dele só cozido. Mas se você fermenta o ora pro nobis, como está nesse vidro aqui, ó, ele minimiza o efeito desse, ou quase elimina o efeito desse oxalato, não tem necessidade de você cozinhar. Você já pode usar. A mesma coisa para o inhame. Se você fermenta o inhame, você pode fazer isso. E as sementes germinadas. As sementes germinadas, tipo quinoa, o grão de bico, lentilha. Quando a gente fermenta, principalmente as leguminosas, que tem muito fitato, que é um antinutriente também, que impede que o intestino delgado absorva melhor os nutrientes dos alimentos, ele elimina um pouco desse fitato, elimina quase que praticamente tudo, além de potencializar as enzimas. Então é importante a gente incluir a fermentação não só de legumes, verduras e frutas, como também das sementes germinadas. Isso vai reconstituir a microbiota intestinal, vai aumentar a população de bactérias saudáveis. Com isso, a gente vai ter muito mais bactérias saudáveis trabalhando, fazendo a absorção dos nutrientes e selecionando o que é saudável e o que não é saudável. E tudo isso vai contribuindo para a formação da microbiota intestinal. Outra coisa muito importante que a gente deve fazer é o 4R. A gente precisa reconstituir essa microbiota intestinal. Como que a gente pode reconstituir essa mucosa intestinal que foi danificada com os nossos maus hábitos, nossas dificuldades na alimentação e tudo? A gente precisa ingerir principalmente o gel da babosa. O gel da babosa e o chá da raiz de alcaçuz, ou mesmo colocar o pozinho da raiz de alcaçuz numa vitamina, eles vão ajudar a reconstituir essa mucosa intestinal. Então, a gente reconstituindo, tampando esses buracos da mucosa intestinal, a gente vai conseguir com que haja melhor absorção dos nutrientes, e havendo melhor absorção dos nutrientes, a gente consegue ter uma qualidade de vida boa, ter paz interior, ter serenidade e de capacidade de discernimento, tá? Então é muito importante a gente observar os alimentos que também causam a danificação dessa mucosa intestinal. Os principais alimentos que danificam, que perfuram essa mucosa intestinal, o glúten, o açúcar, bebidas alcoólicas, café, leite, derivados, alguns alimentos que irritam, como pimentões, jiló, berinjela, são alimentos que a gente deve consumir, preferencialmente fermentados, para poder eliminar essas substâncias antinutrientes e favorecer a reconstituição dessa mucosa intestinal. Ok, gente? Então, entenderam bem o processo dos 4 R's? A gente tem que ter sempre em mente esses 4 R's. Restaurar a mucosa intestinal, eliminar remover, vamos colocar um R de remover aqui, remover os alimentos que causam essa danificação da mucosa intestinal e incluir os antiparasitas. Então a gente vai remover também os antiparasitas quando a gente começa a colocar o mamão, a folha de mamão, o cravo, os temperos e muitos outros chás, folha de oliveira, que também é muito boa, como vermífugo,
a gente começa a fazer isso. É sempre bom fazer um protocolo de 15 dias, como eu falei antes, para remover os parasitas. E esses outros processos é muito bom a gente fazer sempre. Ter sempre fermentados, ter sempre brotos e sementes germinadas, comer o mais cru possível, verduras, legumes, o mais cru possível, eliminar o glúten, açúcar, leite, todos esses alimentos que danificam a mucosa intestinal e proporcionar a restauração da mucosa intestinal, fazendo uso do gel da babosa e da raiz de alcaçuz. Agora a gente vai às receitinhas que vai ajudar muito mais e que vai contribuir para isso. Então vamos ao nosso famoso iogurte de coco. O que você vai precisar para fazer esse iogurte de coco? Você vai precisar simplesmente da polpa do coco verde. Aquele coco verde que você compra no supermercado ou acha até descartado por aí, de fontes seguras. Você pode pegar um coco que está descartado e tirar a polpa dele e fazer isso. Basta você colocar ele no liquidificador. Vou colocar isso aqui, deixa eu ver se vai dar para fazer aqui. A gente vai colocar ele aqui no liquidificador, tem mais um pouquinho ali. A gente vai colocar aqui. E vamos, quando a polpa está muito molinha, nem precisa de água. Isso aqui vai precisar só de um pouquinho. Vou colocar só um pouquinho de água de coco. Pode ser água filtrada ou água mineral mesmo. Se não for um filtro muito bom, use água mineral. Olha aqui, está prontinho o nosso iogurte. A gente vai passar esse para um vidro, dessa forma aqui. Vamos tampar o vidro, levar para a geladeira e deixar na geladeira fechadinho por no mínimo 5 dias. Depois de 5 dias, está pronto o nosso iogurte de coco. E você pode usar esse iogurte de coco fermentado, azedinho. Você pode usar ele para temperar a sua própria salada. Faz uma salada com lentilha, com tomatinho picado, joga um pouquinho de iogurte de coco para temperado. Ou você pode usar ele também para fazer uma vitamina verde. Então a gente pode tirar esse iogurte de coco aqui e pode aproveitar ele para fazer uma vitamina verde. Aqui a gente vai levar para a geladeira e vamos deixar 5 dias fechadinho lá para ele fermentar e ficar igual a esse. Agora a gente vai colocar aqui. A vitamina verde, ela tem uma vantagem muito grande para o intestino. Quando você associa a fruta com uma folha verde, é como se você passasse uma vassourinha e fosse fazendo uma faxina no seu intestino. Essas frutas com a folha verde, elas vão faxinando o nosso intestino. E quem tem problema de prisão de ventre, é uma maravilha a vitamina verde todos os dias. Essa vitamina, o que é? Frutas, pode ser uma banana com a manga, ou só simplesmente a banana. Você pode colocar uma semente germinada também. Aqui eu estou com quinoa, não vou colocar essa quinoa porque ela está temperada salgada. Mas se você tiver uma semente em casa que esteja germinada, gergelim, quinoa, trigo sarraceno, você já pode adicionar também. Coloca um líquido, pode ser um cavalo de fruta, vou até aproveitar aqui e mostrar para vocês. Estamos aqui com uma banana fermentada, tipo um doce em calda. A gente pode aproveitar isso aqui que está cheio de bactérias saudáveis. A gente coloca umas bananinhas dessas fermentadas, ou pode ser um líquido fermentado, e umas colheres de sopa, uma colher de sopa aqui do iogurte de coco. E agora o verde. Vamos colocar um aipo, que vai ajudar na digestão, porque ele também tem muita fibra.
vai ajudar na faxina do nosso intestino. Podemos colocar um pouquinho de folha de abóbora. Vamos colocar folha de abóbora. Temos aqui um espinafrezinho. Uma folhinha de beterraba. Vamos bater tudo isso no liquidificador. Estão perguntando se pode usar kefir. O kefir. Kefir é excelente também. Agora, o kefir tem que ter muito cuidado, que tem pessoas que têm o intestino irritável, aquela síndrome do intestino irritável, ou já tem alguma tendência a candidíase ou doenças que tem lúpus, doenças que são causadas por fungos. Não é muito recomendável usar o kefir. Ele vai, provavelmente, ele vai aumentar um pouco esses sintomas. Então, eu particularmente não uso e já fiz o teste várias vezes e realmente ele acaba atacando esse tipo de doenças de fungos. Então, tem que ter esse cuidado. Se a pessoa não tem nenhum problema com doenças que são originárias de fungos, ela pode usar o kefir tranquilamente, não tem problema nenhum. É muito bom para o intestino, tá? Tá aqui a vitamina verde, fantástica para faxinar o seu intestino. Se você tomar isso aqui, ó, quem tem problema de diabetes, é ótima para controlar o nível de glicemia do sangue. A fruta associada com a folha verde controla o nível de glicemia no sangue. Faça uso constantemente que você vai ver como que vai diminuir o nível da glicemia e provavelmente reverter a doença com o uso da vitamina verde. Outra coisa que a gente pode fazer com esse iogurte de coco, vocês viram ali, a gente fez uma receita doce. Agora a gente vai fazer uma receita salgada e super nutritiva. Você pode usar aqui uma lentilha, um brotinho de lentilha germinada. Podemos usar o iogurte de coco. Mais umas 2 colherzinhas. Veja que a gente está usando alimentos que vão restaurar a nossa mucosa intestinal. Nós estamos usando alimentos vivos. A gente está colocando aqui o ora pro nobis. Vamos colocar um pouquinho de ora pro nobis, um pouquinho de inhame. Enquanto a gente faz isso, enquanto a gente vai preparando as nossas receitinhas, a gente vai mastigando o cravinho da Índia. Enquanto você já está limpando o seu intestino. Vou colocar uns temperinhos. Um pouquinho de orégano. Alecrim. Aqui mais um pouquinho de cominho. Se você quiser um creminho mais firme, mais consistente, você não precisa colocar nada aqui. Você vai simplesmente usar um biossocador, pode ser uma cenoura, que ela vai compor aqui também, ou você pode usar um pepino ou uma abobrinha para poder fazer isso. A gente liga. Que a gente pode usar esse creme numa salada, pode usar o creme por cima de uma tapioca, alguma pastinha, algum amornado que você quiser, ou simplesmente comer ele purinho, o creme purinho, com palitos de cenoura, é uma delícia para você comer, como
rodelinhas de abobrinha, de pepino, é ótimo. Esse é um creminho. Eu usei aqui o inhame com ora pro nobis, usei também o iogurte de coco, mas você pode fazer iogurte de coco com cenoura, você pode usar outras coisas, com batata baroa, que fica muito gostoso, com piqui, fica uma delícia, piqui com um outro legume. Pode colocar um tomatinho se você gosta do gosto do tomate. E está pronta aqui uma receita completa, com fermentado, com sementes germinadas e com gorduras, que o iogurte de coco tem muita gordura também, além das fibras das folhas verdes. Tá? E aqui você pode preparar na sua casa outras receitas com a quinoa. Você pode acrescentar nesse prato aqui a quinoa. Nós já temos aqui o ora pro nobis. Se você acrescenta quinoa associada com uma leguminosa, um cereal com uma leguminosa, você supre a sua necessidade de proteína. Então é sempre bom a gente associar uma leguminosa com um cereal para completar isso. E a gente pode fermentar esses legumes que sobraram aqui, só para encerrar nossas receitinhas aqui, não deixar no ar. Você pode misturar o inhame com o ora pro nobis, colocar os temperinhos a gosto seu aqui, azeite, um pouquinho de azeite, sal, pode colocar isso aqui, um pouquinho de azeite, sal. As ervas, como sempre, todas as ervas que são boas para as bactérias, que vão ajudar na constituição das bactérias, a gente aproveita e coloca um pouquinho de azeite, mistura bem e coloca dentro do vidrinho. Eu sempre faço isso, quando eu faço salada, eu coloco, eu deixo uns 3 a 4 dias fermentando, aí quando eu quero fazer o meu prato, ou quero jantar, ou almoçar, já está pronto aquilo ali, é só eu tirar e acrescentar na refeição. Você pode fazer só com ora pro nobis, pode ser couve, pode ser espinafre, qualquer uma outra verdura que você tenha, principalmente essas que têm muito oxalato. É muito bom a gente fazer esse tipo de fermentação, porque assim a gente inibe os oxalatos, inibe a formação de antinutrientes e vai haver melhor absorção pelo organismo. Então a gente viu aqui como que é importante a gente acrescentar os fermentados e as sementes germinadas e associar sempre a fruta com o legume, com uma folha verde, para melhor reconstituição da nossa mucosa intestinal, da nossa flora intestinal e com isso a gente reverter muitas doenças. Então antes da gente pensar... Estão perguntando se pode usar molho shoyu para temperar. Molho shoyu, excelente, ele já está com molho shoyu, pode ser o miso também, você pode usar o miso ou o molho shoyu, em vez de eu colocar o sal aqui, se você tiver miso e molho shoyu, pode colocar que ele vai acelerar essa fermentação, ele já está rico em enzimas digestivas, vai melhorar muito mais a sua mucosa intestinal. Excelente, desde que não seja um molho shoyu com açúcar. O açúcar vai danificar o seu intestino, então procure as marcas que não tenham açúcar, mais artesanais e que não tenham açúcar, tá? E mais alguma pergunta aí, ou só essa mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado, que aprendam a buscar a cura de doenças pelo intestino, aprendam a ouvir o seu intestino e não deixá-lo só para ser relembrado nas horas desagradáveis. O nosso intestino tem que ser abraçado com muito amor e muito carinho. Todas as nossas doenças começam ali, todos os nossos sintomas de irritabilidade, de disfunções
do nosso corpo começam ali. Então, vamos a partir de agora dar uma atenção especial, um carinho maior para esse nosso intestino. E quando vier um sintoma de doença, não vamos perguntar o que eu tomo para isso. Vamos perguntar como é que está meu intestino, o que eu posso fazer para melhorar meu intestino. Vamos aprender a amar esse órgão que é tão maravilhoso em toda a nossa vida. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.